Motivações compartilhadas. As ruas de Kami Miyako? Vanessa estava se sentindo melhor do que pensava ao sair da casa de Tira. Ela enxugou os olhos mais uma vez, mas foi quase desnecessário. A emoção que sentiu estava desaparecendo na memória. É isso que é ser um demônio? 2 anos atrás eu nunca poderia ter feito isso com ela. Aliás, eu poderia ter feito isso ontem? Será que me perdi, ou me encontrei, ou simplesmente mudei? Ela revirou esses pensamentos em sua cabeça como uma criança inspecionando um objeto novo e até então desconhecido, como se pudesse ser compreendido se examinado o suficiente. Isso não mudou o fato de que um sorriso começou a surgir espontaneamente em seus lábios carnudos e vermelhos, que viraram muitas cabeças enquanto ela passava. Ela não simplesmente passeava, ela passeava como só uma mulher com quadris perfeitos poderia fazer, e corajosamente encarava os homens que passavam por ela. Ela os agraciou com sua expressão encantadora, mas passou por cada um com total desinteresse por eles. Eu deveria apenas relaxar e aproveitar como é bom ser útil ao meu Senhor. O que eles dizem? Ela disse para si mesma enquanto atravessava um beco sozinha. Só a vontade de Nazari que importa. Não demorou muito para voltar à pousada. Então ela ainda estava pensando nessas coisas quando chegou à recepção. Mande Inlight para o quarto 218. Ela ordenou com voz autoritária, pegando o funcionário da recepção desprevenido. Ela não esperou pela confirmação, simplesmente foi embora presumindo que não havia como suas instruções não serem seguidas. Ela sentou-se à mesinha da sala assim que chegou e esperou, observando a porta e tamborilando os dedos. Ela não tinha motivos para duvidar da obediência do recepcionista. Poucos minutos depois alguém bateu na porta. Entre. Vanessa disse com uma voz encantadora. Inlight abriu a porta. Por todos os deuses que amam os elfos, o que ela quer? Ela está sozinha, aqueles olhos, são como os de um demônio. Ela pensou, seu coração batia forte no peito, ela sentiu-se começar a suar. Entre. Vanessa repetiu, e feche a porta. Inlight mordeu o lábio por um momento. Sim, senhora. Ela disse, e fechou a porta suavemente atrás dela. Aquele pequeno barulho de clique era quase inaudível, mas para ela era como o som de uma terrível tempestade do lado de fora da janela de um quarto. Vem aqui. Vanessa disse calmamente. Ela observou enquanto Inlight dava passos pequenos e delicados em sua direção. Era uma forma comum de se mover, provavelmente uma que ela foi treinada para realizar. Ela manteve os olhos na mulher elfa. Ela podia ver mais profundamente dentro dela agora. Não estava tudo claro, mas quanto mais ela olhava, mais ela sabia. Então Inlight apareceu diante dela e ela caiu de joelhos, olhando para o chão. Vanessa balançou a cabeça. Isso não serviria. Ela colocou um dedo sob o queixo de Inlight e ergueu o olhar para cima, de modo que elas foram obrigadas a se olharem. Ela tentou desviar o olhar da tempestade cinzenta do brilho sádico de Vanessa, mas um pequeno aceno de cabeça de Vanessa lhe disse para não fazer isso. As batidas em seu coração tornaram-se mais frenéticas. Deuses, o que ela já quer? Inlight começou a ficar frustrada. Conte-me sobre você, Inlight. Vanessa disse com um sorriso encantador e uma voz suave que conflitava profundamente com os olhos duros e estreitos. A boca de Inlight se abriu. De todas as coisas que ela esperava ouvir, essa não era uma delas. Senhora, eu não entendo. Ela perguntou. Você não sabe quem você é, de onde você vem, o que você gosta e o que não gosta, o que você quer. Vanessa disse provocativamente. Ela mostrou um pouco a língua para mostrar que estava sendo brincalhona. Inlight lembrou-se de sua infância, da vez em que, com uma crueldade inocente, caprichosa e infantil, pegou uma pedra e a jogou em um pássaro. Para sua surpresa, a pedra realmente bateu. O pássaro caiu na grama com a asa quebrada. Ele balançou impotente enquanto ela observava com horror. Entendendo o que ela tinha feito, ela correu para agarrar o pai, pedir-lhe ajuda, mas quando voltou, a cobra já estava lá. As asas pararam, o pássaro olhou para a cobra, congelado em seus olhos terríveis. Incapaz de se mover sob seu olhar hipnótico, ela tentou correr para afastar a serpente, apenas para sentir o aperto firme da mão de seu pai em seu pequeno ombro. Ela olhou para ele, com lágrimas nos olhos jovens, mas ele balançou a cabeça. Este mundo é assim, você só pode prolongar o sofrimento que causou, observar, aprender, deixar acabar.
Ela choramingou, mas obedeceu, e a cobra engolfou o pássaro com facilidade. Quando o pássaro foi consumido, caiu de lado e teve um vislumbre dela vendo ser comido. Embora ela soubesse que não poderia ser assim, os olhos do pássaro pareciam acusadores, e aqueles poucos minutos nunca haviam saído de sua memória. Então agora é a minha vez. Ela pensou. Você conseguiu sua justiça, passarinho, mesmo que tenha demorado bastante. Ela suspirou, lembrando-se do conselho de seu pai e escolheu enfrentar sua serpente. Ela manteve os olhos fixos nos do convidado que deveria servir. Nascia um elfo livre no extremo sul. Tinha 2 irmãos e uma irmã. Era o bebê de todos e minha mãe morreu me dando vida. Mudamos para o norte em busca de trabalho quando nossa fazenda faliu, e antes da guerra com sua espécie, minha irmã foi levada pelo imposto e vendida pelo nosso rei. Ele arrecadou dinheiro para projetos dessa forma. Meu pai começou a beber por culpa e morreu em um acidente devido à embriaguez. Não sei o que aconteceu com ele, mas ele nunca voltou para casa. Presumo que ele também esteja morto. Ela fungou um pouco, mas manteve o rosto firme, determinada a não se envergonhar. Fui capturada por acaso a caminho da frente para tentar descobrir o que aconteceu com ele, e vendida para uma grande fazenda onde servi como empregada doméstica. Gosto de música e de dançar. Gostei, de doces. Ela fez uma pausa quando Vanessa pareceu confusa. Senhora, não era isso que você queria? Enlight perguntou obedientemente. Sim. Vanessa disse, mas o que você quer dizer com gostou? Ela perguntou curiosamente. Enlight balançou a cabeça. Provavelmente sim, não sei, não como nada doce há mais de 100 anos, senhora. Foi por isso que seus olhos quase saltaram das órbitas quando Vanessa tirou um bolo de mel de sua bolsa lateral e o ofereceu. Experimente isso e me diga. Enlight olhou para ele, salivando. Ela quase estendeu a mão para arrancá-lo, mas congelou no meio do alcance, olhando novamente para os olhos sádicos e certa de que isso era algum tipo de truque. Quando Vanessa assentiu, ela estendeu a mão e enfiou-o na boca como se temesse que fosse tirado dela. Foi uma explosão de sabor que ela havia esquecido que conhecia. Ela começou a limpar a felicidade líquida dos olhos enquanto tentava mastigar a guloseima pegajosa e deliciosa. Vanessa observou alegremente enquanto a escrava elfa enlouquecia de felicidade com o presente inesperado, e ela não conseguia conter o sorriso. Mais e mais detalhes da garota estavam ficando claros à medida que pequenos detalhes apareciam. O incidente com o pássaro era severo. A princípio ela se perguntou o que mais ela havia feito, mas quando ela viu o choro e a compreensão da criança, ficou óbvio que este não era um monstro que ela pudesse atacar. Talvez Tira também estivesse certa, talvez. O bem que ela viu em mim seja apenas limitado, se eu puder desfrutar de sua diversão. Vanessa pensou preguiçosamente. Eu adorei, senhora. Enlight disse quando finalmente conseguiu engolir. Bem, continue. Vanessa disse enquanto se recostava para ouvir. Enlight terminou o bolo o mais rápido que pôde. Seus olhos dispararam ao redor, como se perguntasse se havia alguma armadilha escondida ao seu redor que ela não conseguia ver nem compreender. Esperando para agarrá-la, os olhos demoníacos não haviam se tornado gentis. Ela ainda se sentia como aquele pássaro da juventude, mas a voz, as ações, não combinavam. Ela soltou um suspiro mental enquanto engolia e resolvia continuar. Gosto de cantar, mas sou péssima nisso. Mas não me lembro mais de nenhuma música do meu país. Trabalhei em várias propriedades, geralmente como empregada doméstica, mas às vezes como fabricante de poções junto de uma garota com quem trabalhei antes de ela ser vendida. Eventualmente, há cerca de 7 anos, fui vendida para esta pousada e estou aqui desde então. Enlight terminou e fechou os lábios com força para mostrar que havia terminado. Vanessa sentiu as camadas de névoa se dissipando em torno de suas outras memórias. Havia alguns assassinatos no passado, uma névoa ainda os escondia. Ela precisava de mais para ter certeza. Conte-me sobre a morte de Tarkin. Por que você o matou? Vanessa lançou-lhe a pergunta de repente, e o choque da pergunta fez com que Enlight trouxesse a memória à tona, fazendo-a sobressair mesmo no nevoeiro. Como você sabe, isso foi há 100 anos? Enlight olhou para Vanessa e seu rosto se contorceu de terror. Para um elfo matar um humano, não havia pena mais tortuosa do que aquela. E Jonas então? Vanessa perguntou com um sorriso muito pequeno e conhecedor no rosto. Isso
Isso foi há 60 anos, você não tem idade suficiente, não poderia conhecê-los? Enlight expressou isso como uma espécie de acusação. Não, eu não sou tão velha. Vanessa sussurrou, mas quando você é assim, você não precisa ser. Ela disse e deixou suas asas saltarem, e sua forma demoníaca tomou conta. Enlight estava prestes a gritar, mas garras firmes fecharam seus lábios de repente e a seguraram com força. Ela tentou se debater, mas o demônio a segurou rapidamente. Quando você se acalmar e se silenciar, eu vou te libertar, não corra, entendeu? Vanessa perguntou pacientemente, mas com firmeza. Ela repetiu a afirmação mais 4 vezes antes de entender, e Enlight finalmente se acalmou e começou a tremer constantemente. Quando o fez, esfregou os lábios agora livres com a mão e perguntou: como você sabe sobre eles? Sua voz era dos mortos e derrotados, com seu segredo conhecido, não havia futuro para ela. Simples, eu vi, na sua cabeça, posso ver a culpa como você pode me ver, cheirá-la como você cheira as flores, prová-la como você provou aquele bolo de mel. Quanto mais orgulhosa você estiver de algo que fez, mais óbvio é, quanto mais vergonha você fica, mais difícil é para mim detectar. Vanessa explicou com um sorriso conhecedor. Enlight parecia duvidosa. Prove. Ela disse com descrença. Chip chip, eu espero que não haja nenhuma elfa travessa hoje jogando pedras em pássaros inocentes aleatoriamente hoje. Churear, churear, grande maldito churear. Vanessa respondeu presunçosamente. O rosto de Enlight ficou pálido. Eu acredito em você, eu não deveria duvidar de uma demônio sentada na minha frente, mas... Ela engoliu em seco. Por que você os matou? Pelo que posso ver, eles não mereciam isso. Se merecessem, eu não veria o que você fez. Vanessa explicou enquanto perguntava. Má sorte. Enlight disse indiferente. Talvez eles não merecessem isso, mas em ambas as ocasiões, bem, a contratação deles significava que alguns escravos poderiam conseguir. Como posso explicar isso? Ela cerrou os punhos com força e balançou de baixo para cima, os joelhos dela. O melhor que você puder. Vanessa disse encorajadoramente, mas saiba que se você mentir para mim, pelo menos uma vez, por menor que seja a mentira, eu saberei. Ela disse bruscamente. Enlight engoliu novamente. Era sobre como esses sistemas funcionavam. Elfos, assim como os humanos, formam famílias. Mesmo em nosso cativeiro isso pode acontecer, mas nossa única chance de permanecermos juntos como uma família, exceto quando sob o governo de um mestre gentil, é ter habilidades que nos tornam necessários para que não possamos ser vendidos. Cada um dos humanos que matei ao longo dos anos foi morto porque eram uma ameaça para uma família que estava sendo desmembrada pela venda. Eles são responsáveis pelas vendas? Vanessa perguntou com uma voz confusa. Enlight balançou a cabeça. Não, senhora, eles foram contratados para trabalhos que teriam tornado obsoletos um ou mais escravos, e teriam resultado na separação e dispersão de uma ou mais famílias nos ventos fétidos do hálito de um latifundiário. Eles não eram necessariamente homens maus, mas tiveram a infelicidade de aceitar os empregos errados. Então, eles tiveram que ir e isso foi tudo, lugar errado, hora errada, lado errado, ela disse claramente. Eu vejo. Vanessa disse e acariciou seu queixo dourado pensativa. Então o que acontece agora, senhora? Você me entrega, você é um demônio. Ela perguntou com a tranquilidade e calma do pássaro em sua memória ao aceitar que seria devorado. Bem, isso é um pouco decepcionante. Vanessa disse com uma voz arrependida e estalou os dedos quase caprichosamente. Sinto muito, senhora. Enlight perguntou com uma voz confusa. Eu não posso puni-la por isso. Vanessa explicou. Ela se inclinou para a frente e acariciou a bochecha de Enlight com desejo. Eu nunca consegui um elfo antes. Estava curiosa para saber como seria encontrar um culpado seu para fazer de minha presa. Mas eu não vou puni-la por fazer o que eu fiz. É simplesmente decepcionante, Vanessa disse, estalando os dedos novamente antes de rir um pouco loucamente. Enlight ficou de joelhos. Eu sinto que deveria me desculpar pela decepção, senhora, mas, de alguma forma, não consigo sentir isso. Ela disse enquanto contemplava o que o demônio poderia ter feito com ela. Ela administrou a piada com alguma dificuldade. Seu coração passou de acelerado, como se ela tivesse corrido quilômetros ou travado uma batalha.
para uma quietude dolorosa quando a risada meio louca atingiu seus ouvidos. Com o que estou lidando? Uma demônio em Kami Miyako está lendo minha vida como um livro. Estou no inferno? Ela é uma deusa julgando? Ela se perguntou, e quando essas e outras perguntas sombrias vieram à mente, ela se viu ainda incapaz de afastar seu corpo, apesar do medo. Vanessa bateu as garras ritmicamente, criando um som que quase poderia ter sido valsado lentamente enquanto ela falava. Não importa, na verdade talvez seja conveniente, você não tem escrúpulos sobre o que considera necessário, você agiu de forma inteligente para realizar suas mortes e escapou impune. A demônio parou de bater ritmicamente e sua mão se moveu mais rápido do que a elfa podia ver. Então ela pegou Enlight pelo queixo para garantir que ela não pudesse desviar o olhar. Adivinha, você tem sorte, pode me ajudar a ajudar meu Deus. Enlight pode ter se sentido presa, pode ter se sentido assustada, mas o súbito sotaque camponês e o grande arregalamento dos olhos estreitados falavam de um tipo de loucura ainda mais aterrorizante, de certa forma como uma criança, de uma forma que só as crianças e os verdadeiramente mal podem ser. Chirp, 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 chirp. Enlight pensou consigo mesma, lembrando-se da crueldade casual que ela demonstrou quando indiferentemente escolheu tentar machucar o passarinho, aquela malícia indiferente. E entediada em um demônio diante dela, ela queria se levantar e fugir, mas ainda assim não conseguia fazer com que seus membros a obedecessem. Se seu Deus? O que você quer dizer? Do que você está falando? Ela perguntou enquanto as garras afiadas da demônio acariciavam sua bochecha macia. Seus olhos estavam arregalados de medo. O menor toque daquelas garras lhe dizia que mesmo que ela cobrisse a bochecha com ferro, elas poderiam rasgar a carne macia por baixo. Veja, você vai nos ajudar. Você vai ajudar a derrubar Kami Miyako, quando chegar a hora. Vanessa disse com uma voz country e suave. Sou um escravo em uma pousada. Como posso eu ajudar a derrubar um país de 600 anos com os humanos mais poderosos do mundo? Enlight perguntou em silenciosa descrença. Vanessa balançou a cabeça. Sim, não pode. Mas você pode ajudar quando chegar a hora. Vou te contar uma coisa. Você vai ficar quieta agora. Já ouviu falar de Neia? Skana? O rei feiticeiro? Isso fez o coração parado bater novamente, mas com uma energia diferente da que estava batendo. Sim, os libertadores, eu os conheço. Duvidei que fossem reais, no começo, mas muitos falaram deles, e do medo. Ela juntou as mãos alegremente como se estivesse rezando, olhando até a demônio. O medo desse monstro estava desaparecendo rapidamente e seus olhos brilharam mais do que uma vela no escuro. O medo dos humanos me convenceu de que esses seres, essas figuras, essas pessoas eram reais. Vejo muitos humanos, sirvo muitos deles, passo tempo com eles no serviço comum e em conversas de travesseiro. É para quem eu trabalho, o rei feiticeiro, ele é meu mestre, agora, ele será seu. Vanessa se inclinou intimamente, sussurrando no ouvido de Enlight. Ela sentiu a respiração em sua pele, quente como enxofre que quase a queimou. Ela estremeceu. Quero ser livre, longe de tudo isso, não quero trocar um mestre por outro. Enlight disse com uma ousadia súbita e impulsiva que a agarrou no peito e por um momento ela pensou que poderia se arrepender da precipitação de suas palavras. Vanessa recostou-se e riu, cobrindo suas presas mortais com uma mão com garras mortais. Você será, e não me refiro a alguma promessa banal de liberdade e de morte. Seus olhos estavam estreitos, claros e focados novamente no elfo ajoelhado, mas quem quiser ser livre, deve primeiro servir, e todos os que vivem e não vivem, servir alguém. Meu mestre me ensinou anos atrás, antes de eu ter esta forma, que os grandes reis são servos de seu povo. Assim como o povo serve ao rei, eles fazem isso para que ele também possa servi-los. É por isso que ele é a voz deles, a personificação de suas esperanças, seu coração pulsante, mesmo quando ele é um morto-vivo. Você deseja ser livre para escolher seu curso de vida, então primeiro, sirva, e o objetivo do meu mestre a deixará livre para escolher o destino que deseja para si mesma. Vanessa falou com uma voz paciente e instrutiva. Agora, você obedecerá e atenderá ao chamado, ou esperará aqui, vagando sem rumo até as camas de senhores e amantes dados aleatoriamente, e lembrará por todos os seus dias que quando surgiu a chance de ajudar a se salvar, de contribuir para sua própria liberdade, que você não passou de uma ovelha orelhuda.
A mão de Vanessa agarrou o cabelo de Enlight pela base e a forçou a olhar para cima. Quando vi seus feitos, pensei ter visto um lobo, escondendo-se como uma ovelha para se proteger dos caçadores ao seu redor. Estou errada. Você é apenas mais uma fera estúpida lamentando por coisas que não tem coragem de agarrar? Vanessa sondou enquanto Enlight agarrava o aperto poderoso e arranhava os dedos com garras como se quisesse libertá-los. Você me pergunta isso? Enlight olhou para a senhora, esquecendo todo o decoro de submissão que havia sido incutido nela. Que coragem você demonstrou para ganhar o direito de dizer isso para mim, demônio? Ela retrucou indignada. A risada de Vanessa não foi uma risada ou uma risadinha, foi a gargalhada dos loucos. Sua forma demoníaca desapareceu enquanto suas asas se aproximavam lentamente, a pele dourada desapareceu, as garras recuaram para seu corpo como se nunca tivessem existido, e as presas tornaram-se dentes brancos perolados novamente. A bela loira com olhos sádicos estava de volta. Eu morri, por minha própria vontade. Para proteger o conhecimento que mantive em minha mente, suportei semanas de cativeiro, quase. Matei meu captor e sofri torturas que você não pode imaginar, quando não consegui me libertar. Vanessa sorriu com um sorriso alegre, dentes largos e bonitos à mostra. Ela forçou Enlight a se levantar de ambos os joelhos, puxando-a para perto. Eu acabei comigo mesma, meu mestre me tirou do além da morte. Ela sussurrou essas palavras no ouvido da garota elfa. E Enlight tremeu quando o hálito quente e sulfuroso acariciou sua orelha mutilada mais uma vez. Ele me deu esse corpo e eu me vinguei, meu predador se tornou minha presa. Vanessa soltou seu aperto e embora Enlight tenha se sentido cair com a liberdade repentina, ela se segurou com as mãos e voltou à postura que foi forçada há um momento atrás. Você está completamente louca? Enlight perguntou, horrorizada. Ela tocou o couro cabeludo onde as garras ameaçavam arrancar o cabelo da cabeça. Sim. Vanessa disse com uma voz de abjeta tranquilidade. Mas você também estaria, se tivesse suportado como eu, mas isso não é aqui nem ali. Eu forcei você a essa postura. Você caiu e escolheu se levantar novamente. Se levante, e eu cuidarei para que você saia, não como uma ovelha cujo pastor foi abatido, mas como um lobo que abandonou seu disfarce e agora está retornando para uma casa da qual esteve longe por muito tempo. Faça a sua escolha. Ela disse, e estendeu a mão para Enlight ajoelhada. A mão voltou-se novamente para a de um demônio. Enlight estendeu a mão, hesitando apenas por um momento, e cobriu a palma com a sua, sem se importar com as garras afiadas que deixavam pequenos cortes em seu braço. Ela se levantou, com a ajuda do demônio que a colocou de pé com apenas o menor esforço. Boa escolha. Vanessa disse enquanto batia no elfo nos ombros. O sorriso que ela deu agora era genuíno, de orelha a orelha, e bastante caloroso. A única escolha. Enlight respondeu, os deuses dos humanos dizem que sou uma escrava. Parece-me que isso faz dos demônios os melhores aliados que eu poderia pedir. Então, o que farei? Ela perguntou, inclinando a cabeça com curiosidade. Nada por enquanto, porém, alguém entrará em contato com você. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas quando você ouvir histórias entre os visitantes sobre este lugar do interior da teocracia sendo invadido, você pode esperar que será chamada. Vanessa se afastou dela e ergueu a mão com garras na altura do peito, apontando para a escrava que ela havia seduzido. Você odeia o que faz aqui, porque faz isso por aqueles que o guardam para si? Agora peço que fique, que faça bem o que faz, para que possa destruir aqueles que pensam que exigem isso de você. Um sorriso cruel apareceu no rosto de Enlight. Assim seja, senhora, demônio, seja lá o que for. Você pode me chamar pelo meu nome, Vanessa, nunca por qualquer outro. Vanessa disse com uma considerável satisfação na voz. Ela não deixou escapar o sorriso, apenas igualou o predatório que estava na sua frente. Como saberei quando seu pessoal vier atrás de mim? Enlight perguntou com a voz prática de um servo experiente. Eles primeiro solicitarão seus serviços expressamente e depois pedirão que você haja em nome do rei feiticeiro quando estiver sozinha. Vanessa instruiu. Apenas seja paciente, todas as guerras terminam, com todos os dias uma marcha para a vitória de um lado. A derrota de Astraca e a queda de Philip removem metade da ameaça. O restante não é forte o suficiente para vencer. Tudo o que podem fazer é fazer a sua própria derrota mais dolorosa. Conforte-se com isso. É tudo que posso lhe dar,
por enquanto. Vanessa disse com uma pescadela sádica. Quando Enlight contemplou os olhos da demônio, que mudou sua forma de volta para a de uma loira novamente, ela descobriu que, embora o amplo traço de sede de sangue e sadismo ainda fosse óbvio para seu próprio olhar perspicaz e experiente, não era mais algo que ela pudesse imaginar. Temida, ela sentiu um alívio bem-vindo, como se um lobo encontrasse outro, e nele não encontrasse um rival, mas uma alma gêmea. Isso, eu acho, é o começo de uma linda amizade. Enlight disse com a mesma voz agradável que usava com aqueles de quem gostava entre os outros escravos. Combinado. Vanessa respondeu. A manhã seguinte foi movimentada para todos os cardeais, e pela primeira vez, para o Pontifex Maximus. As estradas estavam todas fechadas, até os bairros de armazéns, e vagões especialmente projetados para serem transportes prisionais móveis para massas navegavam cuidadosamente pelas ruas. A essa altura, toda a cidade sabia do projeto, muitos empreiteiros privados ajudaram a construir as instalações, e claro, Dominique recebeu publicamente o crédito pela inovação. Tornou-se uma coisa quase festiva, tal era o comboio em massa de trabalhadores transportados para fora, e com as estradas fechadas, poucos podiam trabalhar no seu dia a dia por falta de meios para obter tráfego comercial. Assim, um feriado improvisado, humanos alinhavam-se nas ruas e zombavam dos elfos enjaulados, alguns jogavam frutas podres, mas poucos elfos tinham espírito suficiente para sequer olhar para cima, no topo das ameias da grande muralha, onde o portão e a estrada se juntavam para marcar a saída. Os 6 cardeais e o Pontifex Maximus estavam lado a lado. Então você fez isso. Dominique disse ao trio daqueles que ele considerava oponentes, era algo semelhante a um elogio. Sim, não concordamos em tudo, Dominique, mas todos concordamos que nossa nação não sobreviverá sem alimentos e materiais. Este foi o melhor caminho a seguir. Berenice disse com voz calma e matronal. E além disso, isso alivia a pressão sobre os guardas aqui da cidade. Realmente foi uma ótima solução. Ginedine apontou. Sim, mas ainda tem suas desvantagens. Maximilian apontou. Muitas mulheres élficas foram compradas para isso, o que realmente coloca pressão nos bordéis. Ele disse com um leve aborrecimento. Tenho visto reclamações sobre isso, querendo uma limitação de quantos poderiam ser comprados para uso não moral. Raymond se sentiu mal, mas escondeu cerrando os punhos atrás das costas. Não importa. Yvonne destacou, por sua vez, as instalações estão construídas agora, e a pressão diminuirá quando a próxima rodada de recrutamento for lançada. Se essas instalações puderem armar e alimentar essas forças, estaremos prontos para continuar esta guerra e poderemos conduzir a cadela dracônica de volta para sua casa. Suponho que sim, mas quero me encontrar amanhã para decidir o que faremos com esses prisioneiros, afinal eles são humanos e muitos ainda são da nossa fé. O que fazer com eles é uma grande questão. Necra a dama propôs. Você quer convocar uma reunião? Dominique perguntou com uma voz divertida. Então, quando alguns lamentos vindos de baixo chegaram aos seus ouvidos, ele sorriu indulgentemente. Tudo bem, Pontifex Maximus, nos encontraremos amanhã depois da refeição do meio-dia. Isso representará um problema? Ele perguntou aos outros cardeais, olhando para a esquerda e para a direita com uma expressão divertida no rosto enquanto a primeira carroça da prisão passava pelo portão da cidade. Certo. Raymond respondeu, e isso desencadeou uma cascata de concordância. Ginedine e Berenice trocaram um olhar tranquilo de compreensão. Amanhã, o cardeal Dominique morrerá.